Olá pessoal, eu sou o pastor Donizete Silva, do canal Donizete Silva Voz Profética. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos entrando mais uma vez aqui no nosso canal para mais um vídeo sobre curiosidades bíblicas. Estaremos falando mais um pouco sobre a matemática da Bíblia. Estamos falando sobre os números, né? Temos falado aí nos vídeos anteriores sobre os números, o que eles significam, qual a sua representação, o que ele nos traz de curiosidades dentro das Escrituras Sagradas, que às vezes nós lemos a Bíblia e passamos batido e não entendemos. Então hoje nós vamos falar sobre o número 14 e também o número 15. E desde já eu quero convidar você a vir fazer parte da nossa família. Mas como que eu faço parte da família? É fácil, é só você clicar embaixo no botãozinho vermelho, tá? E já se inscrever no nosso canal, tá bom? Todos os nossos inscritos aí estão recebendo os vídeos em primeira mão e você também vai estar recebendo os vídeos em primeira mão sobre os assuntos que nós temos trazido aqui no nosso canal, tá bom? O objetivo do nosso canal é trazer conhecimento da palavra e também palavras de edificação espiritual para você e para a sua família. Então, assista o vídeo, se inscreva, deixa aí um joinha, um like para ajudar a fortalecer o canal e já compartilhe com a sua família, com seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder. Ajuda nós a propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá para o assunto. Nós vamos estar falando agora sobre o número 14, tá? O número 14, você sabia que ele é o número da dobrada perfeição espiritual? Aparece 36 vezes na Bíblia Sagrada. Olha que interessante. Você sabia também que o Cordeiro da Páscoa, ele era sacrificado no dia 14 de cada mês? Êxodo capítulo 12, versículo 6. Então, o Cordeiro, quando os judeus iam comemorar a Páscoa, o que eles faziam? Eles matavam o Cordeiro, né, preparavam tudo, e esse era escolhido o dia. Qual era o dia que eles faziam isso? Era no dia 14 de cada mês, no caso do mês, né? Então, no dia 14 era o dia que eles celebravam. Por que eles faziam isso? Porque existe uma significância para isso, né? Existe algo profundo em cima disso. Porque quando a gente olha aqui e vê que os judeus sempre foram muito detalhistas, né? Eles sempre foram muito detalhistas em questão de festas, de ofertas a Deus. Eles eram muito detalhistas. Então aqui, para eles escolher o número 14 de cada mês, existe um fundamento para isso, né? Existe um fundamento para isso espiritual, tá? Então, está lá no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 6, tá bom? Você sabia também que o período de Abraão até Cristo, tá? O período de Abraão até Cristo foi dividido em 3 fases, tá? E cada uma delas de 14 gerações, tá? De cada fase, eram 3 fases, cada fase de 14 gerações. Está em Mateus capítulo 1, versículo 17, confira lá. Você sabia também que do 1º ao 7º dia da festa dos tabernáculos, eram oferecidos 14 cordeiros em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Está no livro de Números, capítulo 29, versículo 12 ao 32, tá? Anote aí para você conferir, né? É muito interessante isso aqui, tá? 14 cordeiros era oferecido, né? Era queimado para em sacrifício, no caso, era oferecido como aroma agradável ao Senhor, tá? Nós vamos falar também um pouco sobre o número 15. O número 15, você sabia que ele é o número da atividade da graça divina? E aparece 30 vezes na Bíblia Sagrada, tá? O número 15, ele tem uma representação aqui da atividade da graça. Você sabia que graça é favor imerecido? A palavra graça quer dizer favor imerecido. Então o número 15, ele representa o favor imerecido. Qual o favor imerecido? O favor imerecido é aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós.
sem esperar nada em troca, tá? Jesus se entregou por nós sem esperar nada em troca. Olhando para nós, vendo a miséria que que o ser humano vivia, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que interessante. Então a graça aqui é a misericórdia de Deus, é o favor imerecido de Deus para com a humanidade, tá? E você sabia que a arca de Noé subiu 15 côvados acima dos montes? Está no livro de Gênesis capítulo 7, versículo 20. Quando aconteceu o dilúvio, a Bíblia diz que as águas brotavam da terra e também descia a água do céu, e ali a arca foi subindo, o nível da água foi se elevando cada vez mais, ao ponto de que a arca, os montes mais altos que tinham naqueles dias, eles ficaram 15 côvados abaixo ainda, porque as águas subiram, se elevaram acima, a arca esteve acima, 15 estádios acima dos montes mais altos, tá? Quando Deus traz o juízo sobre a terra, nem os montes mais altos puderam abrigar aqueles que tentaram se refugiar nele. A única segurança de refúgio foi oferecida, quando Noé estava construindo a arca, Noé pregando, construindo a arca e falando daquilo que Deus haveria de trazer sobre a terra, e os homens zombavam e não acreditavam. Mas a única fonte, ou o único escape que havia, era aquela arca. Mas quando a porta da arca se fechou, quando Noé entra com a sua família dentro da arca, os animais dentro da arca, e as águas começam a vir, a encher e subir a arca, Deus fez com que a arca, o nível da água subisse a 15 côvados acima dos montes, os maiores montes que existia, para mostrar para aquele povo que ainda estava em desespero, achando que se eles fugissem para os montes mais altos, eles conseguiriam escapar. Mas Deus só deu livramento para aqueles que entraram na arca. Sabe o que é que nós aprendemos também com essa palavra aqui? É que a arca de hoje, se chama Jesus Cristo. A porta da arca é o próprio Jesus, porque ele disse assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então a porta da arca aqui é o próprio Senhor Jesus, e é a graça salvadora. E quando esse período da graça se fechar, as portas da graça, a porta da arca, a arca que se fechou lá no passado, quando passar esse período, essa dispensação da graça, do favor imerecido, vai fechar as portas para a salvação. Aí a coisa vai ficar complicada. Então, enquanto existe oportunidade, enquanto você está vivo, enquanto a igreja está na terra, enquanto a graça salvadora ainda está sendo manifesta através do Espírito Santo, convidando a todos para entrarem para esta arca, ainda estiver ainda aqui, haverá esperança. Então, meu querido que vai assistir esse vídeo, vai ouvir essa palavra, eu não sei como você está diante de Deus, mas corra depressa, entre para dentro desta arca, aceite o favor imerecido de Deus, que Ele entregou para você, para nós, por nós, ali na cruz do Calvário, que foi o seu único filho, abrindo uma porta, que é a porta da graça, que é a porta da salvação para todos os homens e mulheres, todos aqueles que se arrependem e que se rendem aos pés do Senhor e entrega a sua vida para Jesus, tá? Fique aí com essa palavra e vamos prosseguir aqui para nós terminarmos já, o assunto. Você sabia que os judeus de Suzã fizeram do dia 15 do mês de Adar, no 12º mês, dia de banquetes e de alegria?
está no livro de Esther, capítulo 9, versículo 18, tá? Eles estavam comemorando, né, o dia do livramento, que era o decreto, que foi o decreto maligno de Amã contra o povo de Deus, tá? Amã fez todo um projeto para destruir, para matar, para exterminar o povo de Deus, mas a Bíblia diz que a forca que Amã fez, construiu para matar Mordecai, matar todos os judeus, ele mesmo foi morto nesta forca. Isso quer dizer que toda a ferramenta preparada contra o povo de Deus, contra a sua vida, contra a vida da sua família, que serve a Deus, não prosperará, tá? Mas a mão de Deus estará sempre te aguardando e protegendo, enquanto você estiver na presença deste Deus, tá? Está lá no livro de Esther, capítulo 9, versículo 18. Você sabia também que a atividade da graça divina se revelou na vida de Ezequias? Quem era Ezequias? Ezequias foi um rei. Ele acrescentou 15 anos de vida, está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 6, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 38, né? Em diante você vai ver ali, tá? Deus manda Isaías ir até aonde estava o rei, no palácio, e a Bíblia diz que o rei havia adoecido, estava numa cama, e aquela enfermidade era para a morte, ele ia morrer. E Deus disse para ele, Deus disse para Isaías, vai lá, diga para o rei, põe a tua casa em ordem, porque na cama que você está, tu não vai descer, tu vai morrer. E a Bíblia diz que Isaías vai, profetiza, e Isaías está voltando, e de repente, quando está chegando no meio do pátio, a Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede, chora amargamente, e se lamenta, né, e se humilha diante de Deus, e faz menção dos seus feitos para com Deus. Então agora Deus, que é longânimo e misericordioso, e essa graça salvadora, esta graça que é as misericórdias do Senhor, alcança a vida de Ezequias. E quando alcança a vida de Ezequias, Deus diz assim para Isaías, volte lá e diga para o rei Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. E assim o profeta Isaías fez, e a Bíblia diz que ele foi curado e viveu mais 15 anos na presença de Deus. Olha que coisa interessante, né? Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. Leia lá para você ver. Você sabia também que a festa dos pães asmos, do Senhor era no dia 15 do primeiro mês? Levíticos, capítulo 23, verso 6. Você sabia que a festa dos tabernáculos, ao Senhor era no dia 15 do sétimo mês? Levíticos capítulo 23, versículo 34. Você viu que a festa dos pães asmos do Senhor era no dia 15 do primeiro mês, Levíticos 23 e 6, e a festa dos tabernáculos ao Senhor era no dia 15 do sétimo mês, Levíticos 23, 34. Interessante isso, né? Mas nós vamos parando por aqui. Eu quero deixar para você aqui, esses versículos aqui que nós apresentamos, para você meditar nele, tá? E também quero agradecer você que tem assistido nosso vídeo e também tem se inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.